que diz que Babilônia Igreja Adventista do Sétimo se Dia do Bairro tornou a Álvaro senhora Verde, de reinos. noite de domingo Assenta-te do dia 22 calada de março e de entra nas 2026. trevas, ó filho E dos quem caldeus, está a porque proferir nunca mais será retórica chamada alusiva à senhora palavra de nosso de Senhor reinos. Jesus Cristo nesse exato Babilônia era tão momento, famosa que ela aqui na ficou Igreja conhecida Adventista do como Sétimo Dia do Bairro de Babilônia, Álvaro Verde, que Nabucodonosor está foi conhecido localizada como Rei dos exatamente Reis, através da e Tenente José Babilônia Bahia, como a número senhora 50, no de Grande Álvaro reinos Verde, em do Fortaleza, mundo da Ceará, época. Nordeste, Brasil. Nós É estudamos o também professor que Ivo. Babilônia ficou cercada, melhor, Jerusalém ficou cercada, que não entrava ninguém, nem saía ninguém, e que Lamentações, capítulo 4, vamos abrir aí, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. Desculpa. Nós estudamos que Jerusalém foi cercada, nesse cerco não entrava e não saía ninguém, e começou a faltar comida, e que as pessoas passaram a comer os cadáveres. E Jeremias, que foi uma das testemunhas oculares, escreveu em Lamentações 4:9 que mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se destinhavam atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Nós estudamos também que em 2 Reis, no capítulo 25, vamos abrir aí, 2 Reis, capítulo 25, que o período em que Jerusalém ficou cercada foi de 18 meses. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1. Diz assim: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que seria no 10º dia do 10º mês do 9º ano. No versículo 3, versículo 2 diz: a cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Ezequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome. Então, no 4º mês, no 9º dia do 4º mês, 4 para 10 é 6, e era o 11º ano, ou seria 4 o mês, o 10 o dia e 11 o ano. Está um total de 18 meses. 18 meses que Nabucodonosor cercou Jerusalém, destruiu o templo, bem como toda a comunidade judia. Pois bem, no 2 Reis, capítulo 20, voltar algumas páginas aí, nós vamos hoje analisar a história da chegada de Daniel a partir da história de Ezequias. Tá? Naqueles dias, 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoece, ou adoeceu, de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, que lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia, daqui a 3 dias, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo.
Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias ficou doente, a doença dele era uma úlcera, uma ferida. Ele orou ao Senhor, e o Senhor curou, e disse: não somente curarei, eu lhe darei mais 15 anos de vida, e vou livrar você do rei da Síria. Porque o rei da Síria já tinha destruído o rei do norte. Aí Ezequias disse assim: eu preciso de um sinal. Nós muitas vezes pedimos o sinal de Deus para a gente, às vezes, não fazer a vontade de Deus. Ezequias pediu um sinal para confirmar a vontade de Deus, porque Ezequias sabia que Deus já havia lhe dado muitas graças, e aquela era mais uma graça. Versículo 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Você prefere adiantar-se à sombra 10 graus ou retroceder à sombra do sol 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Eu quero que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol diante do relógio de Acaios. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, dia 22 de março de 2026, este é o professor Ivo. Quando Deus criou o mundo, Ele criou leis, lei da física, todas as leis. Mas existem duas leis muito impressionantes, que são os movimentos da Terra. Existe a lei do movimento de rotação, que o movimento de rotação é um movimento que ele marca os dias e as noites. O movimento de rotação em relação ao Sol, ele dura 24 horas. E o movimento de rotação em relação às estrelas fixas, elas duram 23 horas e 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Agora, além do movimento de rotação, existe o movimento de translação, que é quem marca as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Esse movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, uma sexta-feira que tem dia 29, porque 6 vezes 4, 24. Ora, esses movimentos, tanto de rotação como de translação, eles nunca param. Se eles pararem, a temperatura perde o controle, porque esses movimentos que controlam a temperatura, controlam todas as reações químicas da Terra. É por isso que a Terra é habitável, é por isso que a fotossíntese existe, e quem estabeleceu isso foi Deus. Agora você imagina, Ezequias pede para que o Sol pare, retroceda 10 graus, pare, e depois avance 10 graus para o lugar que estava. Isso é um fenômeno. E isso Deus teria que segurar todos os oceanos. Deus teria que, além de desacelerar a Terra, Ele teria que segurar tudo que move sobre a Terra: a atmosfera, os mares, os oceanos, tudo que estava construído sobre a Terra, Deus teria que segurar para que não causasse nenhum dano. Agora, olha que coisa interessante. O versículo 12 do texto que nós estamos lendo, diz que nesse mesmo tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ou seja, Babilônia, como
tinha os sábios mais estudiosos e mais esclarecidos do mundo, percebeu que aconteceu algum fenômeno. E chegou para eles a história de que aquele fenômeno tinha acontecido porque o rei de Judá havia adoecido e que tinha clamado ao seu Deus, e esse Deus o curou, e como garantia e como sinal, fez o sol retroceder 10 graus. O que Babilônia fez? Mandou uma comitiva para Judá. Versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava dos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram de Babilônia. Perguntou Isaías: e o que eles viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. E aí Isaías começou a perguntar para ele: mas me diga uma coisa, e você falou para eles sobre o Deus que move os astros em favor de seus filhos? Aí Ezequias: não, eu não falei isso. Quer dizer que você não glorificou a Deus? Você não exaltou a Deus? Não contou a eles a graça que você recebeu de Deus? Não. Versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra de Deus. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. E é dentro dessa profecia que Daniel vai se encontrar dentro de Babilônia. Nós estudamos também que o templo foi saqueado, foi profanado o santuário do Altíssimo, porque o povo de Deus na época, eles adoravam e veneravam mais o objeto do templo do que o Senhor do templo. Eles confiavam mais na religiosidade do templo, na liturgia do templo, do que no próprio Senhor do templo. Aquela fé mística e falsa que eles possuíam do templo e nas coisas do templo não valia nada. O que valia era a confiança no Deus do templo, o Deus vivo. Nós estudamos também sobre a soberania de Deus, a história da humanidade. Vimos a destruição dos megalomaníacos da Síria. Nós percebemos a derrota dos impérios como o do Egito. E nós mostramos que Deus ele é soberano sobre os governos mundiais. Estudamos também que o cativeiro do povo de Deus não ocorre por vontade, força, estratégia humana, nem babilônica, mas por direção divina. Era apenas uma questão de juízo de Deus. E é nesse contexto que Daniel, um adolescente, que vai ser um referencial, um modelo, um exemplo para nós depois de 2.600 anos. E o tema de hoje é: como ser fiel no meio de uma geração infiel. Daniel capítulo 1, versículo 1. Vamos abrir? Ezequiel. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvorada. A partir do verso 1. Noite de domingo, do dia 22 de março de 2026. Este é o professor Ivo. Claro? Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos pobres.
jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o de Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age como os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Nós percebemos aqui que o nome de Daniel foi mudado. Nós percebemos aqui que Daniel era de uma linhagem real. No texto que nós lemos, nós percebemos que Daniel era determinado. No texto que nós lemos também, diz que Daniel era entendido em visões e sonhos. E no capítulo 2, versículo 14, vai trazer algumas características de Daniel. Versículo 14 do capítulo 2. Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Daniel era uma pessoa prudente. Versículo 19 do capítulo 2. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel era uma pessoa muito grata. No versículo 48 do mesmo capítulo 2, diz que Daniel, entre o rei, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. No capítulo 5, no versículo 12, diz outra característica de Daniel, diz que porquanto espírito excelente, Daniel tinha um espírito excelente. No versículo 17, do mesmo capítulo 5, diz: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo, e dá os teus presentes a outro, e todavia lerei ao rei
a escritura e lhe farei saber a interpretação. Diz que Daniel não era amante dos prazeres nem dos bens terrenos. No capítulo 6, no versículo 4, é outra característica de Daniel. Diz que então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a despeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Outra característica de Daniel. No mesmo capítulo 6, no versículo 10, diz que Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Diz que Daniel era um jovem de oração. No mesmo capítulo 6, no versículo 20, diz que chegando-se a ele a cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Diz que Daniel era servo do Deus vivo. No mesmo capítulo 6, no versículo 23, tem outra característica de Daniel. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele cria em Deus, ele confiava em Deus. No capítulo 6, no versículo 28, diz que Daniel foi próspero. Então Daniel tinha outra característica, ele era próspero. E no capítulo 9, no versículo 2, diz o seguinte, que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Outra característica de Daniel, Daniel era muito estudioso, principalmente das escrituras. E no mesmo capítulo 9, no versículo 23, diz que no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. No mesmo capítulo 9, no versículo 23, além de falar isso, no capítulo 10, versículo 11, diz assim: e ele me disse, Daniel, homem muito amado. E no capítulo 10, no versículo 19, disse, não temas, homem muito amado. Ou seja, 3 vezes o céu declara que Daniel era uma pessoa muito amada pelo céu. Agora, como que uma pessoa poderia ser tão amada pelo céu, se no auge da sua adolescência e da vitalidade foi levado como escravo para uma terra distante? Se ele foi tentado a usar alimentos que não eram costumeiros e proibidos por sua religião. Se ele foi acusado e condenado simplesmente por ser uma pessoa de oração. Se ele foi vítima de invejas e falcatruas. Se ele foi lançado injustamente numa cova de leões. Isso é ser amado por Deus? O fato de enfrentarmos adversidades nessa vida não quer dizer que Deus não nos ama. Enfrentamos problemas e dificuldades nessa vida porque vivemos num mundo de pecado. O que fazia Daniel ser uma pessoa tão amada não eram as coisas que ele fazia, nem as circunstâncias que o rodeavam, mas simplesmente porque Daniel era um ser humano. Um ser humano que aprendeu, em meio às provações, em meio às dificuldades da vida, a desenvolver traços, caráter e hábitos que o céu louva. A grande verdade é que Deus ama a todos. Podemos não sentir esse amor, mas essa é a verdade. Você pode até ignorar e até se revoltar contra Deus, mas Ele nos ama. Ele nunca vai deixar de nos amar, não importa o que façamos. As pessoas podem nos magoar, as pessoas elas podem nos ferir, podem nos abandonar e se esquecer de nós, podem jogar na nossa cara nossos erros e defeitos, mas Deus nunca fará isso. Deus sempre nos amará. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que ele era uma pessoa amada pelo céu. E essa autoestima foi que ajudou ele a se manter firme nas horas de provações e perigos. Meus irmãos, com Daniel nós aprendemos que não é o ambiente que faz a pessoa,
mas é a pessoa que faz o ambiente. No mundo da filosofia, houve um filósofo chamado John Locke, que ele afirmava que o homem era produto do meio, que o homem é uma tábua rasa, que o homem é uma folha em branco, que o homem é exatamente aquilo que o meio imprime sobre ele. Enquanto que através de Daniel, a Bíblia diz que não, nós é que influenciamos o meio, não é o meio que nos influencia. A Bíblia diz que Daniel, na sua adolescência, foi para um ambiente hostil, uma terra estranha, contaminada com muitos deuses e muitos ídolos, mas mesmo num ambiente hostil, quando sua geração cede a todas as pressões de Babilônia, Daniel não cedeu, Daniel não transigiu, Daniel não negociou, Daniel manteve a sua fidelidade absoluta ao seu Deus. Daqui nós temos a primeira lição. No meio de uma geração corrompida, Daniel possuía valores absolutos. Daniel se manteve firme, mesmo quando a sua nação não se afastava de Deus. Daniel, como adolescente, estava vendo a sua geração pagando o alto preço do pecado. Porque Daniel foi arrancado do seu país, perdeu sua nacionalidade, perdeu sua bandeira e sua pátria, perdeu seus pais, seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos. Daniel foi violentado nos seus direitos mais absolutos, o direito de cidadania. Daniel perdeu sua liberdade, sai de casa como um escravo, perde sua religião, perde seu tempo, perde o sacrifício, perde a liturgia do culto. Não é dono da sua vida, não é dono da sua agenda e nem tampouco é dono da sua liberdade. As circunstâncias não eram nada agradáveis. Escravizados em terra estranha, morando e sabendo que a sua cidade querida estava em ruínas, o glorioso templo de Salomão erguera e onde se oferecia sacrifício, agora é destruído. Porém, no meio de uma cultura sem Deus, sem absolutos morais, Daniel não perdeu a sua fé. Babilônia é uma terra de idolatria, de paganismo, terra onde a sua fé, o seu Deus, não são valorizados, nem tampouco conhecidos, mas Daniel poderia ter deixado para trás o seu compromisso com Deus, suas convicções religiosas, todo o legado que recebera. Nessas condições, Daniel poderia ter abandonado suas crenças e reconhecido que Marduk era o Deus mais poderoso. No entanto, Daniel não fez isso. Em momento algum, Daniel vacilou. Daniel se manteve firme e fiel, preservando tudo aquilo que aprendera. Ele apegara-se às promessas divinas e creu que Deus agiria para libertar seu povo, como os profetas haviam anunciado. Daniel era um jovem fiel, apesar de um passado de dor. Muitas pessoas são fiéis quando o clima está bom. Muitas pessoas são fiéis quando o ambiente é favorável, quando tem saúde, quando tem dinheiro, quando os amigos estão próximos. Aí se vive o clima de fidelidade. Mas como manter a fidelidade quando há problemas, quando há lutas, quando há adversidades, quando a crise financeira chega na família? Nesse sentido, nós percebemos que Daniel era um modelo para nós de alguém que é fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei o tipo de lutas que você enfrenta, eu não sei que tipo de marcas, cicatrizes, lembranças interiores que você tem ainda na sua alma, mas eu não sei que tipo de desculpa você ainda dá para não andar com Deus hoje, por causa daquilo que aconteceu no passado. Salmo 137 fala que só sobraram choro, uma profunda nostalgia quando se lembrava do passado, sem nenhuma esperança do futuro. Portanto, não permita que o seu passado de dor destrua o seu futuro. Se liberte das amarras de ontem, viva o hoje e tenha perspectivas por um amanhã.
Deus quer que você se liberte do passado para que possa servir a Ele. Por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 28, versículo 13. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Depois de Números vem Deuteronômio. Deuteronômio 28, versículo 13. Diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Os filhos de Deus sempre devem ser modelos, paradigmas e espelhos. Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 4, voltando um pouquinho, no versículo 5, Deuteronômio 4, versículo 5, diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos teus netos. Ou seja, Moisés está dizendo que o povo de Deus, aos olhos das nações, é um povo sábio, inteligente. Por quê? Porque obedecem os estatutos do Senhor. O sucesso espiritual nunca é automático. Ele está sempre ligado à obediência à palavra de Deus. Assim como Daniel, nós estamos vivendo em um cativeiro espiritual. Vivemos em um mundo difícil, dias de turbulência, e a única maneira de ser um cristão que faça diferença na história e seja um modelo de piedade no mar de corrupção é se você for comprometido em oração e examinar a palavra de Deus. Sem isso, o cristão naufraga nesse mar revolto que está bramindo a nossa vida. A grande Babilônia está em redor, com suas sedutoras tentações e armadilhas. Os dias atuais também exigirão de nós uma fé firme e um caráter nobre, assim como exigiu de Daniel nos dias de Babilônia, literal. Os cristãos do século 21 correm o mesmo risco que o povo de Judá nos dias de Daniel. Temos no livro de Daniel todos os detalhes proféticos de tudo o que irá acontecer nos próximos anos, e corremos o risco de sermos pegos de surpresa. Lucas 12:10 diz que ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Por isso é urgente a necessidade do estudo das profecias, inclusive a do livro de Daniel, pelas frentes da história. Estamos nós prontos para essa grande batalha moral e espiritual? No meio de uma tragédia horrível, Daniel não deixa o seu coração azedar. Quando os problemas e até mesmo as tragédias caem em nossa cabeça, o que a gente vai fazer? Muitas vezes as pessoas amargam o seu coração e azedam a sua vida. Algumas pessoas naufragam e nunca mais conseguem se levantar. E nessa situação você tem duas opções diante das tragédias e dos problemas da vida. Ou você amargura o seu coração, você alimenta e nutre a sede de vingança, se encolhe e adoece, fecha o coração para o perdão, começa a almejar a destruição daqueles que fizeram algum mal a você, ou tem a opção de Daniel, ir para um lugar que não queria
estar num lugar onde não queria estar. Você pode escolher ser uma bênção e fazer a diferença nesse lugar, e você pode escolher influenciar o meio onde você vive. Você tem duas opções. Daniel foi um jovem fiel a Deus, apesar de um presente de oportunidades e risco. Existem pessoas que conseguem ser fiéis a Deus na adversidade, mas não conseguem ser fiéis a Deus na prosperidade, na promoção, na bonança. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ficar rico e transigir com os valores absolutos? Que adianta chegar no topo da pirâmide social negando a sua fé? Que adianta você se tornar uma pessoa prestigiada, promovida, se para isso você terá que abafar a voz da sua consciência? Daniel tinha que só se preocupar em estudar. Ele tinha que esquecer qualquer outra coisa, inclusive a sua fé e o seu Deus. Vivemos uma geração onde o importante é ter sucesso a qualquer custo e a qualquer preço, onde as pessoas compram e vendem as suas consciências. Vivemos numa geração onde as pessoas corrompem e são corrompidas, matam e morrem. Mas cuidado com as vantagens aparentes, as propostas sedutoras, o sucesso fácil, as propostas mirabolantes de prazeres que o mundo oferece a todos nós. Daniel foi fiel a Deus ao ser escolhido para estudar na faculdade da Babilônia, na melhor universidade do mundo, com bolsa integral que oferecia um futuro mais promissor, uma oportunidade de ouro. E ele teria que fazer o vestibular, ele teria que fazer o Enem, ele teria que passar por 4 testes que foram verdadeiras provas de fé. A primeira prova de fé era de sair de uma situação de nobreza e se tornar um escravo. Tinha que ser de linhagem fiel, e diz a palavra de Deus que foi mudado o status social de Daniel, de príncipe do reino de Judá a escravo numa terra estrangeira. Os conquistadores da antiguidade, eles tinham o costume de levar os nobres como reféns para assegurar a lealdade dos inimigos vencidos. Essa era uma estratégia usada por nações opressoras, onde escolhiam os nobres para treinarem, discipularem, para que eles pudessem abraçar a cultura de Babilônia e até mesmo influenciar os seus conterrâneos, os seus parentes, para que dessa forma Babilônia subjugasse os povos pelos seus próprios povos. Isso aconteceu em nossos dias. Em dezembro de 1979, quando os russos invadiram o Afeganistão, jovens afegãos foram levados e colocados em escolas de ensino especial na Rússia, onde aprenderam a filosofia marxista, leninista, e em seguida foram enviados pelo Kremlin como novos governantes do Afeganistão. Adolf Hitler fez isso também. Muitas nações que foram invadidas durante a Segunda Guerra Mundial, ele trazia os jovens desses países para a Alemanha e lhes ensinava a filosofia nazista, e depois de formados voltavam como governadores deste povo, difundindo a filosofia nazista entre as massas. O primeiro teste tinha a ver com qualidade social, de nobre a escravo. O segundo teste tinha a ver com instrução, educação, que os jovens hebreus deveriam receber na Babilônia. Eles deveriam ter qualidade intelectual e moral. Eles passariam 3 anos na faculdade de Babilônia, aprendendo sua cultura tremendamente politeísta, porque os babilônicos adoravam vários deuses, o seu deus principal se chamava Marduk, e a cultura. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Reide, noite de domingo, dia 22 de março de 2026, e este é o professor Ivo. Abramos nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 a 12. Deuteronômio 18,
9 a 12, diz assim: os povos antigos, eles cultuavam bruxarias, onde eles misturavam bruxarias com ciência, sabedoria com superstição, práticas de magia, astrologia, exorcismo, mas Deus havia alertado severamente seu povo contra essas práticas. Deuteronômio 18, verso 9 diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. Prognosticador é adivinhador, é o que nós conhecemos como cigano, aquele que lê a mão, nem agoureiro, aquelas pessoas que sentem presságio, né? Que acende uma vela de manhã porque recebeu assim um aviso, um presságio, nem feiticeiro é aquelas rezadeiras, quando bota quebrante em criança, leva para rezadeiras, são os feiticeiros, nem encantador, nem necromantes, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tais coisas. Esses jovens foram tentados a abandonar o seu monoteísmo, mas eles resistiram firmemente. Tinham que ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, competentes para assistir no palácio, porque essa era a intenção de Nabucodonosor. Nabucodonosor havia determinado lhes ensinar a língua e a cultura caldaica. E a língua caldaica tinha a ver com aprender o idioma acádio, que era o idioma nacional de Babilônia, o sumeriano, que era o idioma da religião tradicional de Babilônia, e o aramaico, que era o idioma comercial da diplomacia internacional. O inglês da nossa época, o aramaico daquela época. Os caldeus eram também eruditos, letrados, no verdadeiro sentido da palavra. Possuíam um vasto conhecimento astronômico, podiam até mesmo predizer eclipses lunares. Sua capacidade matemática também era bastante desenvolvida. Usavam fórmulas cujo descobrimento geral se atribuiu erradamente aos matemáticos gregos. Além disso, eram bons arquitetos, construtores e médicos que tinham encontrado por meios do conhecimento adquirido na prática do dia a dia a maneira de curar muitas enfermidades. Aprenderam a perícia e a ciência dos caldeus, mas sem adotar os elementos pagãos mesclados naquela cultura. Essa era a segunda prova, a instrução. A terceira prova tinha a ver com o regime alimentar. O terceiro teste enfrentado pelos jovens de Babilônia estava relacionado ao regime, qualidades físicas, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Nesta área, tanto Adão quanto Jesus Cristo foram tentados. A questão da alimentação ela é tão grave, tão séria, que Adão ele falhou, mas Jesus Cristo ele foi vencedor sobre essa terrível prova. E até hoje a declaração de Jesus, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é um símbolo de vitória sobre o inimigo. A clara ordem do rei havia sido dado para que todos os participantes dos manjares, todos participassem dos manjares e do vinho da mesa real. Nabucodonosor pensava que estava fazendo um grande favor, concedendo um grande privilégio aos jovens cativos. Só que Daniel agora precisava tomar uma decisão. Ele deveria apegar-se aos ensinamentos de seus pais sobre comida e bebida e desagradar o rei,
com provável perda, não apenas de sua posição, mas da própria vida, ou ele iria desconsiderar os mandamentos de Deus, conservar o favor do rei e garantir dessa forma vantagens intelectuais e temporais. Não houve um momento de hesitação. Daniel e seus amigos eram regidos pelos princípios da palavra de Deus. Havia algumas razões pelas quais um judeu piedoso não poderia comer a comida real. A primeira está em Levíticos 11. Vamos abrir nossa Bíblia aí, Levíticos 11. Antes de Deuteronômio, Números, depois Levítico. Levítico capítulo 11. Os babilônicos, como outras nações pagãs, eles comiam carnes imundas. Deus criou o ser humano para ser vegetariano. Nós somos vegetarianos por natureza. Por causa do pecado, o homem começou a comer carne. E Deus então permitiu que o homem comesse carne. Tudo aconteceu após o dilúvio. Quando, na época do dilúvio, as águas inundaram a terra e não sobrou vegetação, temporariamente Deus permitiu que o homem comesse carne até que a vegetação voltasse a crescer. Uma vez que a vegetação voltou a crescer, o homem deveria abandonar o alimento carne, o que o homem não fez. Aí agora Deus teve que passar para eles uma lei onde separava os animais limpos dos animais imundos, os animais sadios e dos animais que não eram sadios. E essa lei está em Levíticos 11. Levíticos 11, versículo 2. Dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. O que é um quadrúpede? É um animal que tem 4 patas. Um cachorro é um quadrúpede? É. O cavalo é um quadrúpede? É. O boi é um quadrúpede? É. Verso 3. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina entre os animais, esse comereis. Tá? O casco fendido no meio e rumina. O cavalo rumina, mas ele não tem um casco fendido no meio. O boi rumina e tem um casco fendido no meio. Versículo 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. Exemplo, o camelo. Ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos será imundo. O arganaz, ou esquilo, ele rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Essa vos será imundo. Qual a diferença da lebre para o coelho? É que o coelho, ele é domesticável. A lebre, ela é selvagem. A lebre é mais delgada. O coelho é mais forte. A lebre, ela gosta de lugares abertos. O coelho gosta de lugares fechados. Mas todos os dois são imundos, porque eles ruminam, mas não têm unhas fendidas. Versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Esse vos será imundo. Então o porco se torna um animal imundo. O que torna o porco imundo não é o lugar onde ele é criado, a pocilga. As pessoas dizem: não, mas agora o porco é criado em lugares assim, em fazendas, em lugares que é tudo limpo. Isso não deixa o porco de ser imundo, porque ele é criado em um lugar limpo. Ele é imundo porque ele não é uma carne sadia. Ele não é uma carne própria para alimentação. Aí algumas pessoas chegaram para mim e disseram assim: irmão Ivo, imundo é a língua.
É verdade, a língua é imunda. Porém, a língua está pregada na sua boca e você não engole. Então, aí, o povo se torna imundo não é porque o ambiente que ele vive, que é uma pocilga, é imundo, e sim porque a sua carne não é própria para a alimentação. Versículo 9: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatana e escama, tanto dos mares como dos rios, esse comereis. Verso 10: porém, todo peixe que não tem barbatana nem escama, nos mares ou nos rios, todos os que chameiam as águas e todo servente que há nas águas, esses serão para vós outros abominações. Exemplo: cangulo. O cangulo, ele não tem escamas, mas tem barbatana. E o cangulo é imundo, porque ele tem couro. Bacalhau é imundo, por quê? Porque ele não tem escama. Todo peixe que tem escamas e barbatanas são peixes limpos. Todos os peixes que não têm barbatana e não têm escamas são peixes imundos. Ok? Versículo 13: das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominações: a águia, o quebrantoso. O que é o quebrantoso? É o carcará ou o abutre. Qual é a diferença do carcará, do abutre, para o urubu? É que o urubu, ele come carniça, dejetos de animais. E o abutre, o carcará, ele come dejetos e carniça de seres humanos. Essa é a diferença. Versículo 14: o milhano, o falcão, segundo a sua espécie. Verso 16: a avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. Ou seja, toda ave que tem voos altos, distantes, são aves imundas. Todas as aves que têm um voo rasteiro, um voo baixo, um voo ao alcance de um tipo de baladeira, são aves próprias para a alimentação. Uma nambuzinha, né? Uma codorna. Próprias para a alimentação. Versículo 20: todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 patas, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, essa comereis. Então, todo inseto que há as pernas traseiras, elas são mais longas, tipo gafanhoto, grilo. Não é do nosso feitio comer isso, mas diz a Bíblia, e João Batista comia gafanhotos. Era esse tipo de gafanhoto. Versículo 27: todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Versículo 29: estes vos serão imundos entre os enxames de criaturas que provoram a terra: a domina, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o camaleão, a lagartixa, o jacaré, eles têm 4 patas, rastejam pela terra, são considerados animais imundos. Versículo 42: tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Versículo 46: esta é a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não podem comer.
É pecado comer carne? Não. Mas é pecado comer carnes imundas. Por quê? Porque maculamos o nosso corpo, adoecemos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós percebemos aqui que todos aqueles que comem carnes imundas, a Bíblia diz que é uma abominação. O que é abominação? Imagine você, um bêbado que passa o dia todo bebendo e comendo tira-gosto, e no final do dia ele cai no chão, vomita e depois ele lambe todo o vômito e come no meio. O que você sentiu? Asco, nojo. Isso é abominação, isso é sentimento de Deus. Tá? Para Deus, abominação é isso. Ok? Pois bem, não é pecado alimentar-se de carne de animais que Deus autorizou, mas o ideal é que não coma, porque Jesus Cristo comeu carne. Mas a carne no tempo de Jesus, a carne no tempo dos diluvianos, é diferente das carnes de hoje. Qual o ideal de Deus para o seu povo? O vegetarianismo. Na mesa do rei havia animais que a Bíblia condena. Segundo característica, Levíticos capítulo 17. Quem está no capítulo 11, procura o capítulo 17, versículo 14. Diz assim: portanto, a vida de toda carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que eu comer será eliminado. Tá? Segundo a lei levítica, não se come galinha cabidela, porque tem sangue. Não se come sarapatel. Por quê? Porque tem sangue. Tá? É considerado uma alimentação imunda. Tá? Os animais, eles tinham... Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, noite de domingo, do dia 22 de março de 2026. E este é o professor Ivo. Atos 15, 29. O grande problema era que uma parte dos animais destinados ao alimento eram oferecidos primeiro como sacrifício aos ídolos e deuses pagãos. Depois de oferecidos aos deuses pagãos, eram trazidos à mesa e através da comida desses animais oferecidos aos deuses, através da comida eles fossem adorados. E quando uma pessoa sentava à mesa para saborear aquelas iguarias, ele estava se comprometendo com aquelas divindades. Então tem pessoas que sentam à mesa e na mesa tem comidas imundas. E eles oram assim: Deus, abençoa essa comida, se é que tu abençoa aquilo que tu amaldiçoou. Ou seja, todos aqueles que sentam numa mesa e essa mesa há comidas ou alimentos imundos, você está sendo cúmplice daquela situação. Por isso se torna pecado. Atos 15, versículo 29. Diz assim: 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Tá? Então o grande problema é porque quando nós nos sentamos com esses animais que são dedicados aos ídolos, nós nos comprometemos com aquelas divindades. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. 1 Coríntios 8, verso 1. Veja o que Paulo fala com relação a essas carnes. Diz assim, 1 Coríntios 8, verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos,
reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber desobedece, mas o amor edifica. Versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Toda comida sacrificada ao ídolos, os ídolos representam demônios. É como você chegar numa encruzilhada e encontrar um despacho. Que era um despacho? Era uma galinha, era uma vela e era uma farofa. Ali são dedicados aos demônios. Mas há pessoas que dizem: o ídolo nada é. Pega o frango e leva para casa e cozinha e come. Isso aí se torna uma falta de respeito para com essas coisas, mesmo sabendo que o ídolo nada é, que o ídolo não é mais nada menos do que demônios. E Daniel sabia disso, e Daniel não compreendia isso e não se curvaria diante dos demônios, porque Daniel sabia que todas as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. Ele sabia que a amizade do mundo é a inimizade com Deus. Ele precisaria ter cuidado com as iguarias, não somente de Babilônia, mas também do mundo. Provérbios capítulo 20, verso 1. Vamos abrir aí. Provérbios 20, verso 1. Além da alimentação, do consumo de mantimentos, tem a questão das bebidas. Provérbios 20, verso 1 diz assim: o vinho é escarnecedor. O que é uma coisa que escarnece? O vinho tinha o respeito. A bebida forte é alvoroçadora. O que é uma coisa alvoroçada? Ela se torna inconveniente. Uma pessoa que está embriagada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ou seja, quando uma pessoa toma vinho e se embriaga, ela perde o respeito, ela se torna inconveniente e desagradável. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 20, diz o seguinte, Provérbios 23, verso 20: não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. E Provérbios 31, verso 4. Diz assim, Provérbios 31, verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. As pessoas, elas bebem para esquecer, elas bebem para se livrar da amargura de espírito, elas bebem para saírem de si, perderem a sua consciência. Por isso que a bebida forte é prejudicial. Meus irmãos, o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas era contra os princípios de temperança. Agora, por que Daniel e muitas vezes nós somos atacados nesse ponto? Porque a mente da pessoa é a única forma que Deus tem de se relacionar com o ser humano. E através da alimentação e da bebida forte, a mente pode ser atacada e Deus não conseguirá se comunicar bem com essas pessoas. Daniel e seus amigos sabiam que suas próprias faculdades físicas e mentais seriam danosamente afetadas pelo uso do vinho. E esse teste ao qual Daniel foi submetido ilustra a verdadeira temperança e as bênçãos que se seguem aos que praticam. Agora pense comigo, uma pessoa que não bebe a quantidade de água suficiente ao longo do dia, e ela se torna diagnosticada com pedra nos rins
e ela sofre muitas dores. Esses males poderiam ser evitados se ela houvesse ingerido água na quantidade ideal, mas muitos não dão a devida importância a essa questão do comer e do beber. Deus não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. O que isso quer dizer? Deus, ele pode curar uma pessoa, mas ele não vai livrar essa pessoa se ela continuar cometendo os mesmos erros de comer ou beber alimentos que são prejudiciais. A grande questão é, e Daniel, será que ele estava sendo radical? Hoje, entre os professos cristãos, muitos que haveriam de julgar que Daniel era demasiadamente escrupuloso e sentenciariam Daniel como mesquinho e fanático. Eles consideram a questão do comer e beber como de muita pequena importância e dizem: larga a mão desses escrúpulos, não tem problema nenhum. Você tem a consciência de que essa comida é sacrificada ao ídolo, mas o ídolo nada é. Você vai perder uma oportunidade dessa? Deixa esse legalismo de querer examinar tudo à luz da palavra de Deus. Hoje nós vivemos tempos modernos, hoje nós temos a mente mais aberta, nós não precisamos mais viver debaixo de padrões definidos. A experiência desses jovens em Babilônia é uma prova severa para mim e para você, de que vale a pena ser fiel aos princípios da palavra de Deus. Convido nessa noite você a atentar para as claras orientações da palavra de Deus, um estilo de vida a ser seguido. Hoje nós vivemos um grande problema relacionado ao culto ao corpo. Não há nada demais, frequentar a academia, fazer caminhadas. O grande problema é que as pessoas estão esquecendo de transformar isso em estilo de vida e tratam isso como culto ao corpo. Eu não gosto de fazer caminhada. Quando eu tenho alguma coisa para resolver e eu tenho tempo, eu vou caminhando. Vou e volto caminhando. E as pessoas olham e dizem assim: cadê o carro? Deu prego? Eu disse: não, eu estou caminhando, não posso caminhar? Porque as pessoas fazem caminhadas, vão à ginástica, vão às academias, mas com o intuito de culto ao corpo. E não muitas vezes é visto como um estilo de vida a ser seguido. Se eu atentar aos conselhos de saúde que a Bíblia apresenta, o resultado será longevidade, prosperidade e vida em abundância. A salvação que Cristo traz a uma pessoa não atinge apenas o aspecto espiritual. A salvação é algo tão poderoso que toma conta do aspecto espiritual, mental e físico. Porque Deus, quando nos salva, Ele nos salva na sua totalidade. E passamos a viver de acordo com as normas bíblicas. Romanos 12, de 1 a 2, diz que devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, Romanos ele desafia a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. De que forma? Quando não comemos carnes imundas, quando não bebemos bebida alcoólica, quando não fumamos, quando não usamos nada que faça mal ao nosso organismo. Ou seja, aquilo que é prejudicial, nós não devemos comer nem beber. E aquilo que é benéfico, nós devemos usar com moderação e não com exagero, não com excessos. A quarta prova de Daniel era a mudança dos nomes. Eles agora mudariam os seus nomes. Daniel, que significava Deus é juiz, o Deus é o meu juiz, passaria a chamar Beltesazar. Marduk, proteja a vida do rei, significava. Ananias, que significava o Senhor é bondoso comigo, passou a ser Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Seria o Deus Sol que passaria a brilhar bondosamente sobre ele, e não o Senhor Deus de Israel. Misael significava semelhante a Deus, agora seria Mesaque, servo da deusa Sheba. Azarias, que significava o Senhor é meu ajudador, agora era Abdenego, o servo de Nebo. Todos os nomes desses quatro moços
estavam ligados ao nome do Deus de Israel, ligados ao monoteísmo. E os nomes dados a eles estavam ligados a divindades pagãs. Seus novos nomes representavam divindades caldeias. Nabucodonosor não obrigou os jovens hebreus a renunciarem à sua fé e adorarem os deuses de Babilônia, mas com essa mudança de nomes, esperava alcançar isso de forma gradual, de forma sutil. Também, mediante as práticas idólatras da nação, esperava induzi-los a renunciar à religião hebraica e unir-se aos deuses de Babilônia. Mas isso não funcionou. Mesmo alterando seus nomes, sua reverência e lealdade para com Deus verdadeiro não foram afetadas. Cuidado com as mudanças de valores. As pessoas debocham daqueles que se declaram criacionistas. As pessoas desdenham daqueles que declaram que Adão e Eva foram fiéis. As pessoas ridicularizam aqueles que reconhecem que o dilúvio realmente aconteceu. As pessoas fazem caso daqueles que creem que Jonas e o grande peixe não é um mito. As pessoas em geral debocham diante de milagres, acreditando que eles não existem, dizendo que os tempos estão mudando e vocês não vão mudar. Daniel, ele então ganhou a confiança do chefe dos eunucos. Daniel foi corajoso em sua decisão. Nabucodonosor determinou que eles deveriam comer das iguarias da mesa do rei. Mas Daniel foi corajoso e sábio em sua decisão. Diz a palavra de Deus que Daniel resolveu não se contaminar e ele pediu a Arioque para que ele experimentasse uma outra dieta. Nós percebemos aí a sabedoria de Daniel. O fato de sermos firmes, o fato de sermos fiéis, o fato de sermos leais, não nos dá o direito de sermos tolos. Às vezes nós ganhamos a briga, mas nós perdemos as pessoas. Daniel, ele Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, no dia 22 de março de 2026. E este é o professor Ivo. Nos 10 dias, os resultados se provaram exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava. Como resultado dessa prova, permitiu-se a Daniel e seus companheiros continuarem com um regime simples durante todo o curso do seu treinamento com apetite. Portanto, Deus recompensou a firmeza e fidelidade dos jovens hebreus. Logicamente que apenas 10 dias não seriam suficientes para uma grande diferença na fisionomia, mas o resultado foi visto devido ao estilo de vida que não começou em Babilônia, mas já era seguido desde muito tempo. E diz a palavra de Deus que para cada dia em que foram fiéis a Deus, aumentou a sabedoria dele em uma vez, em relação a todos os sábios de Babilônia. Os sábios de Babilônia eram considerados os homens mais inteligentes da terra. Terminado o prazo dado pelo rei, que foi de 3 anos, quando sua capacidade e erudição foram testados, veio o resultado. Aqui é uma lição para nós. Na experiência de Daniel e seus companheiros, tem um exemplo de vitória do princípio sobre a tentação para condescender com o apetite. Uma demonstração de que, mediante o espírito religioso, podemos todos triunfar sobre as concupiscências da carne e permanecer firmes aos reclamos de Deus, mesmo que isso custe grande sacrifício. Daniel foi coerente em todas as suas decisões. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, vamos abrir a Bíblia aí, Lucas 16, versículo 10. Esse texto é muito interessante. Lucas 16, versículo 10. Diz assim: Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, dia 22 de março de 2026.
se aproximou. Ora, se queremos ver Deus nos honrando, não podemos transigir nas pequenas coisas e nem nas grandes. Nós precisamos aprender a ser fiel nas coisas mínimas. Se Daniel tivesse transigido em relação à mesa e às iguarias do rei, Daniel não conseguiria lá na frente, ele não teria condições lá na frente de enfrentar as covas dos leões. O mundo tem duas formas de atacar a igreja, o povo de Deus. Ele persegue a espada, como um dragão que ruge, ou ele seduz com a voz sedosa, palavras doces, de uma grande meretriz, ricamente adornada e belamente vestida. É diante das guerras das ideias, da lavagem cerebral, da filosofia que nada tem a ver com nada, da relativização da moral. É como se hoje nós vivemos numa época em que as pessoas estão ficando. Vivemos numa época em que os rapazes ficam com as moças, até 2 a 3 moças numa noite. Assim como as moças ficam com rapazes, 2 a 3 rapazes numa noite. Estão ficando, sem compromisso. No mundo espiritual, do mesmo jeito, nós muitas vezes estamos ficando com Deus. Ficamos com Deus no culto, ficamos com Deus em 10 dias de oração, ficamos com Deus um tempo e depois voltamos às nossas práticas normais, as mesmas práticas que nós fazíamos sempre. E Daniel, porém, não se determinou a não se contaminar, porque para se manter firme hoje é preciso ter firmeza, ter fibra, ter raça. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no céu. Tem que ter peito para assumir as posições. 1 Pedro diz que nós devemos ter razões para provar e explicar às pessoas que estamos corretos e precisamos da esperança daquilo que cremos. E 2 Timóteo 2,15 diz que devemos ter convicções por estarmos firmados na palavra de Deus. Daniel foi um jovem fiel, apesar de um futuro glorioso. Tem gente que é fiel na prosperidade, mas não é na adversidade. Tem gente que é fiel na adversidade, mas não consegue ser na prosperidade. Se você quiser saber o quilate moral de uma pessoa, promova ela, dê poder a ela. Hoje no Brasil, nós temos um ceticismo muito grande na questão da política. Crente não deve entrar na política, porque todos os que entram na política se corrompem. Por que as pessoas dizem isso? Porque a maioria das pessoas se corrompe por causa dos privilégios, do poder, da fama, do sucesso. Porque não é fácil manter-se íntegro quando se está no topo da pirâmide, quando se é aplaudido, quando se é famoso, quando você é a bola da vez, não é fácil. Porém, Daniel se manteve fiel quando estava também no auge da sua fama e do seu prestígio. 1 Samuel 2,30 diz que Deus cumpriu a sua promessa: aos que me honram, honrarei. Daniel confiou em Deus e Deus o honrou. Nem todos os estudantes são inteligentes. Essa é uma questão de dotes naturais que Deus dá a cada um segundo a medida que Deus quer. Mas os estudantes que são cristãos, eles devem ser no mínimo o estudante mais aplicado, o mais zeloso, o mais cuidadoso, o mais esforçado na escola. Quando honramos o Senhor, Ele nos honra. Vale a pena ser fiel ao nosso Deus. No momento certo, no momento oportuno, Deus vai te honrar e Deus vai te elevar. Daniel foi encontrado 10 vezes mais sábio que os outros. Depois de severamente provado, Deus os recompensou. E ele recebeu um emprego garantido e um sucesso profissional. Daniel passou a servir diante do rei. Tornou-se o primeiro ministro de Babilônia. Tornou-se um homem de projeção. Daniel chegou ao topo porque foi a mão de Deus que o levou até lá, e não as suas manobras. Deus espera de nós a mesma atitude. Daniel, por mais de 70 anos, foi instrumento de Deus para levar avante os seus desígnios junto à corte de Babilônia e à Média Pérsia. O quanto a humanidade deve a estes jovens pelo seu exemplo de fé e perseverança, só a eternidade vai revelar.
Daniel ficou no palácio real até o ano que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Nabucodonosor só reinou 43 anos, mas Daniel serviu como primeiro-ministro 70 anos. A Babilônia caiu e Daniel continuou de pé. Ainda foi ministro do governo de Ciro. Daniel começou fiel, continuou fiel e terminou fiel. Nunca cedeu às pressões, nunca transigiu com sua consciência, nunca negou a sua fé, nunca desonrou seu Deus. Um homem que é referência para nós depois de 2.600 anos. Daniel é um modelo. Você tem se guardado incontaminado nesse mundo? Você é uma pessoa influenciadora ou influenciada? Você faz diferença no meio que você vive? É um mundo onde cada um faz o que bem entende, caminha por onde deseja. É um mundo onde não há valores absolutos, onde a verdade é relativa, onde cada um faz a sua verdade. A Bíblia permanece como a pura verdade de Deus. Se você quiser construir a sua vida sobre a rocha, que é Cristo, você tem que voltar-se para a Bíblia. É por isso que nós estamos aqui para estudarmos de forma especial o livro do profeta Daniel. Por isso eu convido você para ter o compromisso de estar aqui no próximo domingo, ou melhor, no outro domingo, porque próximo domingo nós vamos começar a semana do Calvário e nós vamos nos reunir lá na praça e a igreja estará fechada e nós só voltaremos a nos reunir no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa. Aí nós vamos estudar o capítulo 2 de Daniel, onde nós vamos compreender como compreender a soberania de Deus na história e aprender sobre duas forças antagônicas neste universo, lutando pela mente e pela vida do ser humano. Meus irmãos, quando nós tomamos a decisão de estudarmos a palavra de Deus, nós nos colocamos no terreno sagrado. O Espírito Santo começa a influenciar nossa mente e nosso coração. E nós somos levados a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do amor de Deus fluem para a nossa alma. Que Deus nos abençoe e que possamos ver em Daniel um exemplo a ser seguido, um modelo a ser contemplado, e que ele possa ser o nosso motivador para enfrentarmos toda e qualquer provação desse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nesse momento eu convidaria a Daniele para fazer um louvor e logo mais nós encerraremos para essa. Como músicas geram direitos autorais, encerramos aqui o culto de domingo, né? Ou seja, desta noite de domingo, dia 22 de março de 2026, que tivemos a retórica, uma belíssima retórica, super bem proferida pelo professor Ivo. Valeu, Jesus, valeu, irmã Daniela.